Olá, meu nome é Luís Alves e seja bem-vindo a mais um episódio do Live Performance TV, o programa de desenvolvimento humano para quem procura transformação para a sua vida. No episódio desta semana, e eu já falei neste tema em alguns outros episódios, só que ainda não tive a oportunidade de explorar, eu vou falar sobre resistência e como você pode diminuir a resistência no processo de atração ou no processo de manifestação. Antes de mais, nós temos que perceber o seguinte: existem muitas pessoas que, apesar de estarem na vibração correta, apesar de fazerem todos os exercícios, por exemplo, que eu recomendo no meu livro Sem Limites, e que me mandam uma mensagem a dizer: Luís, eu consigo atrair coisas pequenas, mas quando estamos a falar de coisas grandes, eu não consigo. Há qualquer coisa que está a travar, há qualquer coisa que me está a bloquear e eu não sei o que é, eu preciso de ajuda. E outras pessoas que, ok, eu estou a tentar projetar para o universo aquilo que eu desejo, mas nem as coisas pequenas nem as coisas grandes eu consigo fazer atrair. E aí existe aquilo que nós chamamos de resistência. O que é resistência num processo de atração? O que é resistência no processo de manifestação? Vamos imaginar, por exemplo, nós temos a nossa realidade presente, ou seja, aquilo que já é manifestado. Portanto, vamos dizer o ponto A, ok? E depois temos a realidade desejada, ou seja, uma realidade onde aquilo que nós estamos a projetar para o universo já é materializado, já é uma realidade na nossa vida. Então vamos dizer que isso será o ponto B. Então, a distância entre o ponto A e o ponto B é aquilo que nós chamamos de processo de manifestação ou processo de atração. E nesse processo existe a emissão de uma frequência, de uma vibração, do nosso pedido, não é? Nós continuamos a vibrar como se aquilo já fosse uma realidade e depois de volta nós recebemos pequenos sinais que nos vão passo a passo aproximando da manifestação daquilo que nós estamos a tentar atrair, ok? E o que é resistência? A resistência são nada mais, nada menos do que obstáculos entre o ponto A, ou seja, onde eu estou, e o ponto B, onde eu quero chegar. Então, quanto mais obstáculos existirem ao longo do caminho, e quando eu estou a falar obstáculos, eu não estou a dizer de desafios naturais, estou a dizer coisas implementadas por nós mesmos, pela nossa própria mente, aí é que é a resistência. Quanto mais obstáculos, mais dificuldade nós vamos ter de superá-los para chegar ao ponto B, ou seja, à realidade que nós desejamos. Vamos imaginar, por exemplo, um rio. E vamos imaginar que o rio tem uma correnteza, um caudal. Portanto, ele vai correndo sempre numa determinada direção. E a água vai fluindo de uma margem à outra, sempre nessa mesma direção, através da gravidade, através das forças terrenas, de outras leis naturais, que fazem com que ela corra sempre nessa direção. Mas agora vamos imaginar que esse rio, e vamos imaginar esse rio como a nossa vida, que esse rio é circular. Ou seja, ele está sempre em círculos. E fazendo a analogia àquilo que é a nossa realidade, quando nós estamos nesse rio, vamos imaginar que nós colocamos um barco em qualquer ponto desse rio. Esse barco será o nosso desejo. Então, quando o barco dá a volta e volta ao ponto inicial, ou seja, a nós, ele já vem com a materialização. Então, é basicamente o fluxo da vida. Ou seja, nós emitimos fluxo de vida e recebemos fluxo de vida de volta. É sempre este ciclo. Nós emitimos e recebemos. Nós somos tanto emissores como receptores. Portanto, aqui não existe dúvida. Agora, o que aconteceria se nesse rio, ao longo do trajeto desse rio, nós começássemos a colocar pedras grandes? O que é que ia existir? Existir maior resistência na água para que ela passasse de uma forma natural. E é isso que nós muitas vezes fazemos. Nós criamos elementos de resistência que impedem ou que tornam mais difícil a manifestação dos nossos desejos. E muita gente até, vamos ser um pouco mais extremistas, muita gente constrói uma autêntica barragem, ou seja, trava completamente o fluxo da vida. Eu vou-vos dar um exemplo prático. Se resistência é aquilo que é facilidade ou dificuldade de haver o fluxo normal, vamos supor este rio que estamos a falar, com uma pedra ele corre com pouca resistência ou pouca fricção, com duas já vai ser com mais resistência, três, quatro, até uma barragem que existe uma enorme resistência, uma enorme pressão e não há um fluxo normal. E só à medida que nós vamos abrindo essa barragem é que ele vai correndo, mas sempre com muita resistência. Ou seja, é muito difícil nós conseguirmos receber esse fluxo. Vamos imaginar, por exemplo, que você recebe anualmente, em termos de salário, 15 mil euros, 15 mil reais ou 15 mil dólares. Não importa. Esse é o seu salário anual. E o seu desejo, aquilo que você está a tentar atrair, é 1 milhão. 1 milhão de euros, 1 milhão de reais, 1 milhão de dólares. Não importa a moeda. Vamos fazer esta comparação. Portanto, aqui o processo de atração, ou o processo de manifestação, é do ponto A, que são os 15 mil euros, dólares ou reais que você está neste momento anualmente, até 1 milhão. Esse é o trajeto. Esse é o processo que você tem que passar até conseguir chegar ao ponto B. Do ponto A, 15 mil, para o ponto B, 1 milhão. Ok?
Agora vamos imaginar o seguinte. A distância que existe entre esses dois pontos, para uma pessoa que realmente está nessa realidade dos 15 mil, é uma distância muito grande. Então o que é que provavelmente vai acontecer? Vão existir muitas pedras ao longo do caminho, ou seja, elementos de resistência, que nos vão, de alguma forma, retirar da vibração correta. O que é que significa? Significa, por exemplo, que nós vamos começar a encontrar desculpas, como é uma meta, um objetivo, um desejo muito distante do nosso ponto A, o nosso ponto de partida, nós vamos começar a encontrar desculpas para justificar a não materialização. Vamos dizer que a economia está má, que há muito desemprego, que nós não nascemos no país certo, que nós não temos a carreira certa, que não temos estudos, que não temos isto, que não temos aquilo. E está mais que comprovado que isso não afeta absolutamente nada em relação àquilo que você pode ser, ter ou fazer na vida. Ok? Mas as pessoas, pelo aquilo que é o conceito e a doutrina social, aquilo que nos ensinam todos os dias, desde a escola, as televisões, os jornais e as revistas, é isso que nós vemos, não é? Que existem mais oportunidades aqui e menos oportunidades aqui. E se eu estiver numa região com menor oportunidade ou menos oportunidades, eu vou começar a criar elementos de resistência que de alguma forma vão estar a sabotar o meu desejo. Ok? Então, resistência nesta distância entre os 15 mil e 1 milhão é nada mais nada menos do que as desculpas que eu vou encontrando para justificar a não materialização, a realidade não ser da forma como eu desejo. Enquanto temos outras pessoas que não têm absolutamente resistência nenhuma e que conseguem saltar dos 15 mil para 1 milhão muito rapidamente. Porquê? Porque permitem que haja esse fluxo, que o rio corra livremente. Não existem pedras, não existem barragens que travem o fluxo de energia. Ok? Mas, como a maior parte das pessoas, inevitavelmente, começa a receber estímulos de pessoas familiares, de amigos, de colegas de trabalho, daquilo que vemos na imprensa, eu já falei sobre isto, sobre o alimento da mente, inevitavelmente nós vamos começar a criar alguma resistência, porque nós não conseguimos acreditar com toda a nossa fé, uma fé inabalável de que aquilo é possível. Nós desejamos, gostaríamos de, tal como eu falo no desejo poderoso, gostaríamos de, mas na prática nós acreditamos que é muito difícil ou vai ser muito complicado nós conseguirmos chegar àquela realidade. E neste exemplo, o dinheiro é realmente uma coisa difícil. Então vocês perguntam, ok Luís, e como é que eu consigo diminuir ou eliminar essa resistência? Esses obstáculos que eu próprio crio, mesmo que inconscientemente. Neste caso do dinheiro, por exemplo, vamos dar aqui dois exemplos, ou duas formas como vocês poderiam diminuir, ou reduzir, ou eliminar aquilo que é a resistência entre o ponto A e o ponto B. Ou seja, o processo todo desde a atração até à manifestação, ok? Então vamos imaginar, se vocês estão em 15 mil e o vosso objetivo é 1 milhão, o vosso desejo pode continuar a ser o mesmo. Mas vamos tentar aqui retroceder para uma coisa que seja mais confortável, seja desafiadora, mas seja mais confortável, ou seja, menos suscetível de nós não acreditarmos nessa possibilidade. Então vamos supor que nós começamos por 100 mil. Ao invés de nós estarmos a ir logo para 1 milhão, nós começamos, por exemplo, com 100 mil. 100 mil já é muito acima dos 15 que nós começamos. Mas nós não temos tanta dificuldade em acreditar nos 100 mil do que teríamos no milhão. Entendem? Portanto, aí há uma diminuição da resistência. Ou seja, nós podemos pegar numa meta, uma macrometa, ou um macro desejo, um desejo a longo prazo, e reduzir para desejos menores a médio prazo ou a curto prazo. Vamos supor que, como eu dei o exemplo já em relação aos meus livros, eu queria um determinado número, mas eu não comecei por esse número porque eu não tinha muita dificuldade em acreditar que isso era possível. Porque eu não tinha experiência na área, não tinha nada. Então eu tinha que arranjar maneira, independentemente de tudo ser possível e os únicos limites serem os limites que eu próprio permito que existam dentro da minha mente, mas eu sei que no dia a dia seria difícil. Então eu comecei com números inferiores e fui crescendo até hoje estar onde eu estou. Então é isso precisamente que eu lhe sugiro a fazer como primeira técnica, ou seja, reduzir a amplitude do seu desejo. Eu não estou aqui a dizer que você não merece ter aquilo que você deseja lá na frente. Mas para que você consiga mais facilmente chegar àquela meta mais a longo prazo, você pode dividir em menos metas, em metas mais curtas, ou seja, pequenos passos em direção a essa jornada ou esse destino que você deseja, ok? Então, no caso do dinheiro, você começaria por 100 mil, chegava aos 100 mil, passava para 200, depois, por exemplo, passava para 400, passava para 800 e depois chegava a 1 milhão, ok? Então, você ia crescendo e de cada vez que você cresce e que chega àquele objetivo menor, você vai acreditando que é possível mais. Se você conseguiu chegar até ali, você consegue também dar um passo em frente e vai ser muito mais fácil você continuar a ter o mesmo desejo. É 1 milhão. Mas vai fazendo micrometas ou pequenos passos inferiores. Isto é a forma como a maior parte das pessoas consegue reduzir esta resistência. Ou seja, deixar de encontrar elementos que justifiquem a não manifestação. Ok? Que justifiquem o fracasso.
Nós temos que procurar motivos que justifiquem o sucesso, não o fracasso. Mas infelizmente a maior parte das pessoas não tem essa autonomia, não tem essa força e nós estamos constantemente a ser bombardeados por estímulos menos positivos que são nocivos ao nosso processo de atração. Então, esta é uma primeira forma de nós conseguirmos eliminar ou reduzir a resistência, ok? Reduzir para um desejo menor, dentro da mesma linhagem, ou seja, com o mesmo objetivo, mas uma coisa menor. Vamos supor que você quer um carro de 300 mil reais. Comece por um de 100, depois vai para um 200, para um 300. Embora seja possível você passar imediatamente para o 300, mas é mais fácil. Isto, obviamente, que é para quem tem dificuldade e quem todos os dias faz o meu plano diário de manifestação de livros sem limites e tudo isso, mas consegue as pequenas coisas e não consegue as grandes. Então isso é uma maneira de nós nos projetarmos e nós reprogramarmos a nossa mente para estarmos preparados para começar cada vez a crescer mais. Mas começamos por coisas pequenas e vamos aumentando e progredindo. Não querendo logo a macrometa, o desejo todo. Muitas pessoas conseguem, infelizmente nem todas conseguem. Então este conselho, este primeiro conselho é para as pessoas que não conseguem. Muitos de vocês já me perguntaram por mensagem, perguntaram por e-mail: Luís, eu faço as coisas e consigo manifestar coisas pequenas, mas não consigo coisas grandes. Eu consigo fazer todo o processo, mas não manifesto absolutamente nada. Parece que tudo acontece ao contrário. Então, esta justificação da resistência é provavelmente aquele que é o pilar principal para a não materialização. Quanto maior for a resistência, mais difícil vai ser vocês conseguirem manifestar isso na vossa vida. E a segunda técnica que vocês podem utilizar neste exemplo do dinheiro que eu acabei de dar é, por exemplo, vocês começarem a mudar os vossos hábitos e começar a conhecer ou conviver com pessoas que já estejam onde vocês querem chegar, em meios sociais que apelem à riqueza, que apelem à abundância, à prosperidade financeira, conviver com empresários de sucesso que vos possam dar dicas e ensinar como é que eles lá chegaram. Eu posso vos garantir que as pessoas ricas têm todo o prazer de partilhar como é que elas fizeram para chegar até onde elas estão. Então existem essas duas metodologias, essas duas técnicas. Vocês podem reduzir para metas menores aquilo que é o vosso desejo, ou então vocês começarem a conviver num ambiente onde esse desejo já seja uma manifestação. Pode ser na vida das outras pessoas, mas vocês estão a receber esse fluxo. Vocês estão em sintonia com aquilo que vocês precisam, não é? E aí, quando vocês começam a ver outras pessoas que conseguiram conviver com elas e ver que são pessoas normais como você e eu, vocês começam a acreditar que é possível. Então aí vocês diminuem drasticamente ou reduzem ou eliminam completamente a resistência. Então, resistência nada mais é do que aquilo que são obstáculos ao longo do caminho entre o momento em que nós formatamos o nosso desejo, o processo todo de atração e depois o ponto B, que é a manifestação ou a realidade já manifestada, onde aquilo que nós desejamos no ponto A já é materializado no ponto B. Então, diminuir a quantidade de obstáculos ou reduzir a distância entre o ponto A e o ponto B são as duas técnicas necessárias para você conseguir superar aquilo que são as resistências no processo de atração. Porque quanto maior resistência existir, mais difícil é a materialização. E se você consegue algumas coisas e não consegue outras, é porque a sua distância do ponto A ao ponto B é muito grande. Existe muita resistência. E por outro lado, você provavelmente não está a frequentar locais ou não está a conviver com pessoas que já estejam na mesma vibração que você quer manifestar no futuro. Então, são estas as minhas duas dicas. É muito importante você reduzir a resistência, porque a resistência é que faz com que o castelo vá desmoronando. Ou seja, porque por mais bases concretas e sólidas que você construa, existe sempre uma possibilidade de uma tempestade de deitar tudo abaixo. Então é isso que eu quero. Eu quero que você comece a monitorar-se, comece a controlar aquilo que é o processo de evolução e comece com pequenos passos. Caso não consiga passos grandes, comece com micropassos e pequenos desejos, que todos eles somados vão levá-lo até onde você deseja, ou então você começa a mudar de hábitos, a mudar de frequência, a mudar de tipo de companhias, de amigos, para você conseguir acreditar, ou seja, não criar resistência em relação àquilo que você deseja manifestar. Agora a minha pergunta é: você consegue manifestar coisas pequenas e não consegue manifestar coisas grandes? Será que a sua resistência é muito grande? Será que você cria muitos obstáculos ao longo do caminho? Partilhe a sua experiência nos comentários, ela é muito importante para mim. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e partilhá-lo com os seus amigos e familiares. Se ainda não subscreveu o canal no YouTube, convido a subscrever o canal hoje. Não se esqueça de se juntar a mim nas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Muito obrigado pelo tempo que despendeu a ver este episódio. Espero que ele tenha agregado valor à sua vida. Um forte abraço e até para a semana.